pessoal, e aí, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Ronison e eu estou aqui para mais uma videoaula. E o assunto de hoje é América Latina, lutas pela emancipação política. Você já deve ter ouvido falar sobre as várias lutas que a América Latina teve ao longo de sua história. Muito tempo, não é? E quais os países que de fato vão surgir após essas lutas? Você deve ter ouvido falar, por exemplo, sobre essa divisão política que nós temos na América Latina, com os países que nós temos atualmente. Mas como que eles se formaram? A partir de que lutas? Isso você vai ver exatamente nessa videoaula. Então não perde não, continua assistindo aí e segue o vídeo. Bom, pessoal, essas lutas elas tiveram um contexto histórico muito interessante. Por quê? A partir do século XVIII, ocorreram diversas revoluções sociais e políticas na Europa influenciadas pelo Iluminismo. As ideias iluministas chegaram às colônias da América, inspirando as conjurações tanto mineira como baiana, e também o processo de libertação das colônias inglesas na América, além de repercutirem fundamentalmente no processo de emancipação da América também espanhola. No final do século XVIII, o grande império colonial espanhol na América estava prestes a se desintegrar. Foram vários os motivos que contribuíram para que isso acontecesse, entre eles a falência do sistema colonial. Os vários séculos de dominação espanhola sobre determinados territórios do continente americano modificaram completamente a estrutura social da região. No lugar dos indígenas, que ocupavam esses espaços quando os espanhóis chegaram lá no ano de 1492, havia agora uma população formada pela miscigenação entre espanhóis, nativos e africanos escravizados. Todos esses formavam o que nós chamamos de colônia espanhola. Em meio a toda essa população, formaram-se também uma elite colonial social composta pelos descendentes desses espanhóis que vão colonizar a região. Eles são chamados de crioulos. Esses crioulos, eles questionaram algumas leis impostas pelo sistema colonial. O principal motivo de descontentamento era justamente o que chamamos de monopólio comercial. Os bens extraídos ou fabricados nas colônias espanholas só deveriam ser comercializados justamente com a metrópole, que era a Espanha, e que também dominava o valor a ser pago por essas mercadorias. Então, esses colonos não conseguiam determinar nada no processo econômico ou comercial. Os crioulos, além de desejar ter uma autonomia em relação ao comércio, também vão desejar ter uma participação muito maior nos cargos administrativos das colônias, que em geral eram destinados justamente aos nascidos na Espanha, nomeados exclusivamente pelo rei. Em virtude dessas situações, os conflitos entre a elite colonial e a coroa vão se tornar inevitáveis. Os grupos menos favorecidos, eles também vão acabar se rebelando contra o sistema e contra a metrópole, entre aspas, apoiando o processo de emancipação já desejado pelos crioulos. Além, é claro, desses conflitos internos envolvendo a Espanha e suas colônias, a emancipação política das 13 colônias inglesas, que ocorreram lá no ano de 1776, além, é claro, do início da Revolução Francesa no ano de 1789, vão servir de incentivo para que esses colonos também lutassem pelo fim da dominação dessas metrópoles, ou no caso a metrópole espanhola. É importante ainda lembrar e ressaltar que a influência relacionada aos ideais iluministas vão acabar propagando um sentimento de liberdade, um sentimento de governo moderado e ainda um sentimento de igualdade. É importante salientar que esses ideais já circulavam na América Espanhola, no caso na América Latina. Porém, obviamente, ainda não havia sido implementado. Era só uma questão de tempo para que, de fato, essas ideias começassem a produzir revoluções dentro dessas regiões. No entanto, o grande acontecimento que vai desencadear a emancipação na América Espanhola, ele não vai acontecer na colônia, ele vai acontecer lá na Europa, quando o imperador Napoleão Bonaparte vai invadir o território espanhol e vai retirar o rei Fernando VII do poder e vai entregar esse trono para o seu irmão, um cara chamado José Bonaparte. Por isso, enfraquecida e direcionando todos os seus esforços para a situação europeia para tentar retomar o território, a monarquia espanhola ficou sem meios de manter
o controle sobre as suas colônias. E isso vai acabar gerando por parte dos colonos um sentimento muito maior de emancipação, fazendo com que os crioulos usassem e aproveitassem justamente esse momento para que dessem início aos conflitos que vão gerar justamente a independência. No processo de formação dessa América Espanhola, nós vamos ter a criação de diversas colônias espanholas, entre elas, por exemplo, o vice-reinado da Nova Espanha, o vice-reinado de Nova Granada, o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, Capitania-Geral de Cuba, Capitania-Geral da Guatemala, Capitania-Geral da Venezuela e Capitania-Geral do Chile. Tá? Então, todas essas regiões elas vão servir como colônias para a Espanha. E quase todas elas, até o ano de 1820, estariam emancipadas. Bom, mas você sabe realmente quem são os libertadores da América? De fato, você sabe quais foram os eventos que permearam para que a América fosse liberta? Bom, eu tenho um vídeo aqui que mostra esses libertadores da América. Se liga só. Bola ficou ele, a bola e o gol. E ali não tinha jeito. Gabriel com Barbosa, certeza esse aqui foi um grande livramento na América. Uma grande libertação da América. Mas eu acho que o diretor do vídeo deu uma enrolada e colocou um grande time. Mas não é esse aqui não, o processo de libertação da América. Mas com certeza esse aqui foi uma libertação da América. Beleza? Segue aí o vídeo original da libertação da América. Não esquece de anotar tudo, viu? Mesmo com a polarização política da Venezuela hoje, há um personagem que é quase unanimidade. Seu nome é Simón Bolívar. Não dá para contar a história da América Latina sem passar por ele, nem por Napoleão. A Espanha dominava a maior parte da América Latina no começo do século XIX. Em 1808, Napoleão derrubou o rei Carlos IV e colocou no lugar seu irmão José Bonaparte, o que mergulhou o império num caos político. Na mesma época, a Revolução Francesa e as independências dos Estados Unidos e Haiti inspiravam as elites locais das colônias, especialmente os crioulos, brancos nascidos na América. Apesar de serem grandes proprietários de terra, os crioulos tinham um poder limitado. Quem mandava de fato eram os chapetones, espanhóis de nascimento. Quando Napoleão ocupa a Espanha, os crioulos reagem e criam as juntas insurrecionais, que questionam a legitimidade do império e revelam antigas rivalidades em conflitos armados. Mas esse quadro muda com a restauração da monarquia em 1814. Fernando VII assume e coloca mais lenha na fogueira ao tentar reconquistar os territórios perdidos. E é aí que surgem os libertadores da América, Simón Bolívar e San Martín. Herdeiro de uma rica família crioula, Bolívar estudou em Paris e foi bastante influenciado pelo iluminismo. Era tão fã de Napoleão que assistiu pessoalmente à sua coroação como imperador. De volta à Venezuela em 1807, tenta por 2 vezes libertar a região do domínio espanhol, mas acaba indo para o exílio na Jamaica em 1815. De lá, ele negocia o apoio da Grã-Bretanha para a causa e escreve a famosa Carta da Jamaica, onde explica o grande projeto de união da América Espanhola. Mas Bolívar só alcança parte desse sonho em 1821, quando se torna presidente da Gran Colômbia, que corresponde hoje a Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. 5 anos depois, quase todo o continente já tinha declarado a independência. Mas o sonho de Bolívar se mostrou incompatível com os interesses das elites e também dos Estados Unidos e da Inglaterra, que cobiçavam os novos mercados. Em janeiro de 1830, Bolívar renuncia à presidência. Meses depois, a Gran Colômbia se divide e o sonho bolivariano de uma América unida cai por terra. Para uns, ícone libertário, para outros, um militar aguerrido. Bolívar morreu em dezembro do mesmo ano, decepcionado com os rumos do continente. Mas o que ficaria para a história seria a imagem do conquistador, espalhada em cidades e monumentos mundo afora.
Então, pessoal, eu acho que deu para entender, de certa forma, quem de fato foram os libertadores da América. E esse processo ele vai ocorrer justamente por todos os fatores que nós falamos anteriormente. Agora nós vamos falar sobre o processo de emancipação política das colônias espanholas. E nós vamos começar justamente sobre o processo de emancipação do vice-reino da Nova Espanha, que é o atual México, tá ok? Bom, pessoal, o movimento ele teve início com a participação de indígenas e mestiços. E além, é claro, da emancipação, eles desejavam o fim da exploração da mão de obra indígena, além de uma reforma agrária e também a igualdade jurídica entre os grupos sociais. Para quem não sabe o que é uma reforma agrária, é uma divisão de terras envolvendo a população mais pobre. Essa região, ela também vai ter uma participação no movimento de emancipação por parte dos crioulos. E esse movimento dos crioulos ele vai ser contrário ao movimento dos indígenas e mestiços. Inclusive, nós vamos ter o aparecimento de um cara chamado Agustín de Iturbide, que era um general, e ele vai ser membro, obviamente, da elite crioula e vai combater a revolta desses indígenas, e em 1821 ele vai proclamar a independência do México, assumindo inclusive para si o título de imperador. Porém, o governo dele não vai durar muito tempo, tá? Porque no ano de 1824, um grupo de crioulos republicanos que não vai aceitar a monarquia vai acabar assassinando Iturbide e implantando o que nós chamamos de república, beleza? Além, é claro, desse líder que nós falamos da elite crioula, nós tivemos também lideranças dos grupos indígenas e mestiços, como é o caso, por exemplo, da participação desses populares. No caso, o nome deles são Miguel Hidalgo e Costilha, José Maria Morelos e Pavón, e também Vicente Guerreiro. Eles foram líderes do grupo dos mestiços e indígenas e vão participar do processo revolucionário, mas que infelizmente não teve grande repercussão por parte dessas pessoas da classe mais baixa. Esses crioulos eles não vão desejar grandes alterações sociais, e sim a emancipação política. O que isso significa? Que o general Agustín de Iturbide, que era crioulo, vai combater de maneira geral essa revolta, que em 1821 vai acabar proclamando a independência e autodeclarando-se imperador. Os republicanos vão matar Agustín e vão eleger um governador, um cara chamado General Guadalupe Victoria, e em 1824, como presidente da República do México, nós vamos ter, de fato, a República sendo implementada na região mexicana. Perfeito? Bom, pessoal, agora nós vamos entender como que vai acontecer o processo de emancipação da Capitania Geral da Venezuela e do Vice-Reino de Nova Granada. Bom, esse processo de emancipação ele vai ter início lá no ano de 1806, tá? E vai ser marcado basicamente pelos conflitos envolvendo os colonos e a metrópole. E a independência de fato só vai acontecer no ano de 1811 pelo chamado Francisco Miranda, um general crioulo. A Espanha, obviamente, ela não vai aceitar a independência venezuelana e vai mandar tropas para a região para combater o processo revolucionário. E nesse combate, o próprio Miranda vai acabar sendo preso e morto. Para dar prosseguimento ao processo revolucionário, vai surgir na região venezuelana um cara chamado Simón Bolívar, ou Simón Bolívar, como muitos falam, né? Que vai basicamente liderar o movimento de independência no vice-reino da Nova Granada. A partir daí, nós vamos ter um processo de libertação gradual dessas regiões, como é o caso, por exemplo, de libertação da Venezuela, que vai acontecer no ano de 1819, além, é claro, da libertação da Colômbia em 1819 também, e a libertação do Equador em 1822. Com a libertação dessas três regiões, nós vamos ter a formação da chamada Gran Colômbia, no ano de 1823. O objetivo de Simón Bolívar era, de certa forma, criar uma região unida, unificada, e a partir daí um governo único na região da América Latina. Infelizmente, esse não era o desejo das elites crioulas que viviam nessas áreas. E, obviamente, esse objetivo de Simón Bolívar acabou não conseguindo, de fato, ter êxito. Além dos dois processos revolucionários que nós vimos anteriormente, nós temos ainda o processo revolucionário envolvendo o vice-reino do Rio da Prata. O início do processo de emancipação ele vai começar a ser feito em 1810. Porém, a elite crioula entrou em um conflito entre si e, por conta disso, da estrutura social que envolvia esse processo de emancipação,
de fato ela vai acabar tendo grandes problemas. O início do processo de emancipação aconteceu apenas a partir de 1810, e os grupos da elite crioula que pretendiam garantir os seus privilégios. Em 1816, os argentinos declararam oficialmente a sua independência, formando as Províncias Unidas do Rio da Prata. O Paraguai proclamou a sua independência a partir do ano de 1811. 2 anos depois, o crioulo Gaspar Francia estabeleceu uma política isolacionista para o país, ou seja, ele conseguiu, de certa forma, se tornar independente e, ao mesmo tempo, ficar isolado de qualquer interferência de outra nação, ok? O Uruguai ele vai se manter até o ano de 1817 sob o poder espanhol, quando foi anexado ao Brasil, na chamada Província Cisplatina. Para quem não lembra, o Uruguai fez parte do contexto histórico territorial do Brasil, mas posteriormente, a partir da Guerra da Cisplatina, acabou se tornando também independente. Com o apoio da Argentina, inclusive, o Uruguai só vai se tornar de fato emancipado a partir do ano de 1825, formando a chamada República Oriental do Uruguai. De maneira geral, nós temos 2 projetos para essas áreas, mas quem vai vencer de fato vai ser o projeto conservador de não alterar as bases sociais, ou seja, aquilo que estava previsto no contexto social antes da emancipação vai permanecer após o processo de emancipação. Bom, pessoal, além das emancipações já mencionadas, nós temos também a emancipação da Capitania Geral do Chile e do Vice-Reino do Peru. Nós temos como líderes dessa emancipação cara chamado Bernardo, chileno, e outro chamado José San Martín, argentino, que também vai atuar no processo de independência da Argentina. O processo de emancipação dessas áreas vai ser entre os anos de 1810 e vai ser concluído ali até o ano de 1826. Porém, pessoal, é importante destacar que essa área ela era de grande relevância econômica para a Espanha. Por isso, ela não abriria mão de fato dessa região. Desse modo, Martim e Bernardo vão planejar derrotar os exércitos espanhóis que se concentravam no Chile e depois atacar Lima, capital do vice-reino do Peru, para que de fato elas se tornassem emancipadas. No ano de 1818, eles vão efetivar a primeira parte do plano e vão tornar o Chile independente. Bernardo vai assumir a presidência do país, mas ainda era preciso libertar o vice-reino do Peru. A libertação do Peru só vai ocorrer a partir do ano de 1824. A última batalha contra os espanhóis e latinos na América Espanhola vai ocorrer em 1824, quando houve de fato a libertação da Bolívia. E nesse período, inclusive, nós vamos ter uma grande homenagem a um cara chamado Simão Bolívar. Nessa batalha, chamada de Batalha de Ayacucho, nós vamos ter o firmamento, de fato, da emancipação política do Peru. Beleza? A Capitania Geral de Cuba e da República Dominicana, ela vai proclamar sua emancipação a partir do ano de 1821, mas ela foi imediatamente dominada pelo Haiti, permanecendo sob a tutela desse país até o ano de 1844. Em Cuba, as lutas pela emancipação tiveram início no ano de 1850, mas apenas no ano de 1901, olha quanto tempo depois, é que de fato vai ocorrer a emancipação desse país. A relação envolvendo essas capitanias vai ser muito mais longa. Por quê? No ano de 1895, um cara chamado José Martí, que queria uma reforma social, e Máximo Gonçalves e Antônio Maceo, apoiados com armas e munições pelos Estados Unidos, vão dar início ao combate. E José Martí, inclusive, vai ser morto no início do confronto. Mas Máximo Gomes e Antônio Maceo vão continuar a luta e no ano de 1897, com a intervenção dos Estados Unidos perante a coroa espanhola, nós vamos ter, de fato, a emancipação de Cuba. Bom, pessoal, a América Latina ela vai ter alguns desdobramentos após o processo de emancipação dessas áreas. Entre outras coisas, nós vamos ter algumas mudanças de organização, porém, nós vamos ter algumas permanências, como é o caso, por exemplo, da questão social. Alguns líderes que vão lutar nas guerras de independência, como Bolívar, esperavam a união das ex-colônias e a formação de uma confederação latino-americana. Era chamado pan-americanismo. Porém, esse objetivo nunca foi, de fato, executado. Primeiro porque, de acordo com as elites crioulas, obviamente, cada região tinha suas particularidades. E, de certa forma, queriam ter a sua autonomia e manter, de maneira geral, os seus privilégios.
Em decorrência desses interesses, o chamado Grande Império Espanhol na América vai se fragmentar em pequenos países, onde as elites crioulas vão predominar no poder. A defesa dos valores liberais foi praticamente unânime, porém, as desigualdades sociais elas vão se manter. De maneira geral, nós vamos ter nações livres economicamente, porém fragmentadas e, principalmente, nós vamos ter grandes desigualdades sociais. Essa é uma grande marca, de fato, da América Espanhola. Por fim, mas não menos importante, nós vamos também falar um pouquinho sobre a emancipação política do Haiti. O Haiti, ele era anteriormente chamado de São Domingos. Era uma colônia francesa. Sua população era basicamente formada por africanos e afrodescendentes escravizados. A Revolução no Haiti, de 1791 até 1804, ela foi liderada por escravizados e ex-escravizados que vão conquistar a independência e vão colocar fim ao sistema escravocrata na região do Haiti, com a grande participação, por exemplo, da liderança de Toussaint Louverture. O Haiti, ele foi a primeira colônia na América Latina a se tornar independente, lá no ano de 1804. Porém, ele vai formar uma coisa chamada o haitianismo. O que é o haitianismo? É o medo que as elites latino-americanas tinham das revoltas de africanos e afrodescendentes africanos. Ou seja, o Haiti foi a única região que de fato foi emancipada com a participação de escravizados e que esses escravizados vão realizar a tomada do poder. O processo de independência do Haiti vai representar uma referência na história da humanidade. Por quê? Porque as opressões causadas pelas políticas francesas nessa colônia vão culminar em uma violenta revolta em busca da liberdade. E, obviamente, quando esses escravos assumem o poder, é uma vitória para esse grupo que era menosprezado historicamente falando, beleza? Então, de maneira geral, a grande participação no processo aí de emancipação do Haiti vai ser justamente pelos escravos. Bom, pessoal, tudo isso aqui faz parte do contexto histórico de emancipação da América Latina. É importante que saibamos que esse processo de emancipação ele vai ter grande repercussão na atualidade, com a formação dos países atualmente, beleza? Espero que você tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Além disso, também não esquece de curtir esse vídeo, além de se inscrever no canal. Clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo de história, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo. Tchau!